Olá, estamos de volta no nosso canal Reflexão e Ação para a nossa reflexão do Evangelho do Dia. E meu nome é Adilson. Eu sou a Sônia. Hoje, sexta-feira, dia 20 de maio de 2022. E hoje nós vamos meditar no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo no livro de São João, capítulo 15, versículos de 12 a 17. Iniciamos então, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É interessante, eu acho que é a primeira vez que eu vejo que o Senhor fala que Ele nos ordena alguma coisa. É uma ordem. Hã? Não é uma ordem, não é um pedido, não. Foi bem é uma forte, ordem né? mesmo. É uma eu ordem. vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Temos que amar no matter what, né? Como fala o americano, né? Não importa como, temos que amar. Amar sem distinção, né? Amar sem todos. distinção. Amar quem nos persegue, quem nos faz o mal, quem nos caluniam, amar todos, né? Porque mesmo se a gente tem aqueles que nos perseguem ou aqueles que se consideram nossos inimigos, nós temos que tratá-los com misericórdia. E tratar alguém com misericórdia também é um ato de amor. Na verdade, tu fala assim, a gente até que tem tido uns últimos tempos bem confortável, né? Isso é verdade. Uhum. Não temos, bom, que a gente saiba, não temos inimigos, né? Assim, no momento... Pelo menos pelo que a gente saiba, não. Não sei se a gente tem e não sabe, né? Exatamente. Pois é. Mas mesmo assim, o mais importante mesmo na nossa reflexão do dia é entender o que o Senhor quer nos falar nesse dia de hoje, né? E Ele quer nos falar palavras de amor, né? Este é o meu mandamento, é um mandamento. O mandamento é algo que é uma ordenança, né? Você não tem como... Foi mandado, é uma coisa que tem que ser cumprida, né? Tem que ser cumprida. O mandamento este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, né? Pelos amigos, que dá a vida pelos amigos, Isso é verdade. Então, a dimensão desse amor é realmente gigante, né? Algo que está totalmente acima da nossa compreensão.
com o nosso simples raciocínio e inteligência humana. É um amor que leva às últimas consequências. E esse mesmo amor, ele nos comanda a ter. Nosso amor tem que ser tão grande um pelos outros, a ponto de darmos a nossa vida um pelos outros, se for necessário. Esse é o verdadeiro amor. Hoje, me chamou a atenção na leitura da missa em inglês, que o padre falou que já não vos chamas slaves. Aí eu pensei assim, tem essa, slaves, mas é... Mas é engraçado porque Jesus nunca chamou os seus apóstolos e discípulos de slaves. Não foi, ele falou, né? E aqui eu estou vendo assim, já não vos chamo de servos, né? Sempre o Senhor, né? Apesar que... Talvez essa tradução aí não estava muito exata, não. Acho que o certo seria, de repente, em inglês seria servants, ao invés mas ele de slaves. Falou slaves. Ele falou slaves, Aí eu fiquei pensando, Jesus usou esse nome, não chamam vocês de escravo? Eu não me lembro nunca de Jesus ter chamado os discípulos de escravos. A gente pode até ler, mas a leitura é tirada mesmo do livro oficial das leituras, né? Exato. Não é... Bom, o que realmente me chamou mesmo muito a atenção é isso, né? Que Jesus fala que assim, não foi vocês que me escolheram, foi eu que os escolhi. Isso aí, ele está falando assim diretamente para a missão dos apóstolos, né? Porque nesse caso, dentro da leitura, como eu entendi isso, que Jesus está dizendo para ele, eu escolhi vocês porque vocês têm uma missão, né? Porque seriam eles que iam ficar encarregados, né? De espalhar a notícia, né? De divulgar o evangelho. Isso é verdade. Divulgar a nova mensagem, como que fala assim? O Novo Testamento, né? É a mensagem evangélica. A mensagem evangélica. Então, eles foram escolhidos, né? Por isso que tem uma outra passagem que ele fala para o Judas Iscariote, né? Que o Judas, ele não escolheu, né? Isso é verdade. Porque aqueles que ele escolheu, ele não errou na escolha dele, né? Isso é verdade. Realmente aquele grupo foi muito fiel à mensagem do evangelho, levaram até o fim das suas vidas, né? Isso é verdade, realmente. Porque nesse caso, assim, ele escolheu eles, né? Para essa missão. Então é diferente, assim, eu não poderia aplicar isso a mim, né? Eu não poderia aplicar, porque na verdade a nossa escolha por Deus, assim, Deus tem um convite para todos, né? Mas não são todos que aceitam, né? Isso é verdade. Então, quer dizer, eu não posso dizer, o Senhor me escolheu. Não, eu escolhi o Senhor, né? Eu que escolhi o Senhor. O Senhor escolheu todo mundo, né? Mas eu que escolhi. O Senhor, ele convida todos, mas são poucos os escolhidos. Em outra passagem, Jesus fala isso, né? São muitos os convidados, mas poucos os escolhidos. Não porque seja o próprio Deus que os escolhe, mas são as pessoas que, por si mesmas, fazem a opção de serem escolhidas ou não. Porque nem todo mundo aceita o convite que Deus faz. Quando o Senhor faz aquele chamado, nem todos aceitam o convite, infelizmente. Por isso aqui no capítulo 16, no versículo 16, Jesus fala assim, não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. É o que a gente viu na leitura de ontem. Assim, quer dizer, tudo que pedir, quem está fazendo a vontade de Deus, Deus também vai fazer a sua vontade, né? Se você viver a palavra de Deus, viver de acordo, o que pedir vai receber, né?
E de fato, o fruto deles acabou permanecendo, que é a igreja, né? Você vê, a missão deles foi de fundar a igreja, de começar a pregar o evangelho e levar o evangelho a todos os confins do mundo. E não é que o fruto deles realmente permaneceu até hoje, né? A igreja é esse fruto. É a herança dos apóstolos. Foi a igreja é o fruto produzido pelos apóstolos. Bom, o mandamento do amor, a gente está vendo bem claro nessa leitura, né? Amar uns aos outros, a gente se amar mutuamente, assim, não é uma questão de escolha, eu amo se eu quiser, eu posso escolher quem eu vou amar. Não, é uma ordenança do Senhor, é um mandamento. Ele fala, amai-vos uns aos outros, quer dizer que não é assim, eu só vou amar aquele que eu gosto, que se identifica comigo, não é nada disso, né? A gente tem que amar todas as pessoas, independente se nós concordamos com elas ou não, se gostamos das atitudes delas ou não. Então a gente tem que amar todos igual, sem distinção. Vejamos o exemplo do grande e saudoso Papa João Paulo II, São João Paulo II, quando ele sofreu aquele atentado em 1981 e o homem foi preso, um muçulmano, e o que o Papa fez? Foi lá na cadeia para visitá-lo e teve uma boa conversa com ele e demonstrou um grande amor pelo homem, né? Uma grande misericórdia pelo homem. Aquilo ali foi um exemplo tremendo, né? Para todos nós. Inclusive, eu vi um casal católico que, por esse gesto do Papa, eles acabaram se convertendo católicos, eles eram de outra igreja. E se converteram pela atitude que o Papa teve, né? De perdoar aquele que tentou contra a vida dele, né? O Papa demonstrou ali, né, o grande amor, né, que Jesus quer que nós tenhamos uns pelos outros. Você vê, se fosse uma pessoa comum, ou talvez eu, ou Sônia, ou qualquer outro, talvez nunca ia nem querer mais ver a cara daquele camarada na nossa vida, né? Ia ter medo de visitar, pensar assim, eu vou visitar uma pessoa que tentou me matar, ela pode tentar me matar de novo, vai ter oportunidade, mas... com certeza ele teve a segurança para isso não acontecer, né? Mas a gente realmente é assim que a gente aprende, né? Nós aprendemos com o Evangelho, com as palavras de Jesus, mas a gente também tem aprendido muito com bons exemplos daqueles que vivem o Evangelho. Isso é verdade. Quando você vive o Evangelho, as suas atitudes, os seus exemplos, ensinam as outras pessoas. E devemos estar bem atentos, porque são grandes exemplos que a gente deve realmente seguir. Pois é. Então, os nossos exemplos ficam, né? Às vezes, você pensa que ninguém nem está te observando. Você não vive, a gente não vive em função de quem está olhando a gente ou não. A gente não vive em função que tem que pensar no que fala, tem que pensar no que faz. Na verdade, a gente esquece disso, né? Porque muitas vezes, realidade, a nossa recompensa não está neste mundo. A nossa recompensa está com Deus. Desde que Ele esteja vendo o que eu estou fazendo, para mim isso aí já é tudo. Então, quer dizer, a gente vai vivendo a nossa vida, mas por isso que é sempre bom formar bem a consciência, ter uma consciência bem formada, para a gente não passar vergonha de falar uma coisa e fazer outra, né? A gente tem que viver aquilo que fala. Eu até hoje também lembro que o Frei Luciano sempre fazia essa oração, que eu viva o que eu prego. Né? A gente tem que viver aquilo que a gente acredita, que a gente ensina. Isso é verdade. Porque a gente não sabe, mas as pessoas observam a gente. É uma grande incoerência da nossa parte falar uma coisa e fazer outra. Isso não é de Deus, isso não é bom para a nossa alma. Nós temos que ser realmente consistentes e coerentes com tudo o que a gente fala e faz. Então a gente tem que ser assim, o que adianta? Assim, a gente fala de amor, amai-vos uns aos outros, quando esse amai-vos uns aos outros implica muita coisa,
né? Implica muita coisa. Uma delas é ter paciência um com os outros, né? Sofrer pacientemente a sexta obra de misericórdia espiritual. Sofrer pacientemente as injúrias recebidas. Quer dizer, você tem que ter essa paciência, ter a paciência de ensinar os que não sabem, dar um bom conselho. Então, assim, amai-vos uns aos outros implica muito ter a paciência com as pessoas que não estão na mesma página que a gente está. Verdade. E assim, é algo, assim, se a gente pensar numa palavra igual o Frei Luciano às vezes falava, pegue uma frase do Evangelho, viva essa frase, desenvolva essa frase, né? Então, se a gente pegar nesse dia de hoje, essa frase, amai-vos uns aos outros, então, eu sei que para mim, amar uma pessoa não é só dizer que eu tenho um amor e esse amor está lá escondido dentro de mim. Ninguém sabe. Como que o Adilson vai saber que eu tenho um amor grande por ele? Pelas coisas que eu faço para ele, que eu falo para ele, pela maneira como eu o trato. Realmente. Pela maneira como eu cuido dele, que ele vai saber se eu gosto dele ou não, porque a gente sabe se a pessoa gosta da gente ou não pela maneira como ela nos trata. Os atos concretos, né, que vão realmente demonstrar o quanto a gente ama. Quer dizer, você se preocupar, cuidar, né, querer o bem daquela pessoa, né, querer a salvação daquela pessoa. Então, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem com a nossa vida quando nós dizemos sim a Deus, quando nós aceitamos viver a palavra de Deus, quando nós aceitamos a ser discípulo de Deus. Hoje o padre falou sobre o termo cristão, né? Uhum. Quando que começou, né, os primeiros irmãos a serem chamados de cristãos, né? Em Antioquia. Quando começou, ele estava falando, a gente já tinha lido antes isso, né? Uhum. Quando foi que começaram a ser chamados de cristão no século I. Até narrado por um Santo Inácio. Santo Irineu. Irineu, né? Que ele fala, Santo Irineu que fala isso. Como que foi, né? Uhum. Pois então quer dizer, por que foram chamados de cristãos? Porque eram pessoas que seguiam Cristo, faziam as coisas que o Cristo fez, eram todos igualzinhos, todos igual, parecidos, tinham as mesmas atitudes. Viviam num só coração e numa só fé. E viviam a mesma comunhão, o rito, né? O rito da leitura, de confessar mutuamente os pecados, né? Da fração do pão, como diz no Atos dos Apóstolos, era tudo igual. Então eles ganharam o nome de cristãos, né? Esse nome que hoje em dia a gente se orgulha de ter. E naquela época era um nome de deboche, né? Não era um nome que dizia boa coisa para quem era pagão. Foi uma espécie de apelido que as pessoas colocaram neles a princípio, né? Com uma conotação um tanto jocosa, né? Tipo assim, lá o cristão. Mas na realidade, hoje em dia, a gente se orgulha desse apelido. Né? Me lembro até de um padre, escritor, que dizia assim, o que é cristão? Aí ele botou assim no livro, Cristo mais eu, igual a cristão. Quer dizer, cristão é alguém que se soma a Cristo, né? Que está com Cristo. Mas é isso, então a maneira que a gente tem mesmo para agradar a Deus e para que o Senhor ouça as nossas orações, conceda aquilo que a gente tanto deseja, praticar a palavra dele. Praticar, ouvir, praticar, seguir. Mais uma vez ele frisa bem isso, né? Devemos obedecer-lhe em todos os aspectos, em todos os ensinamentos dele e seguirmos os seus mandamentos, para que desta maneira ele possa permanecer em nós, né? E o amor dele em nós vai refletir no nosso amor uns pelos outros também. Pois então assim, parece que esse mês todo, né, essas reflexões parece que estão batendo na mesma tecla de novo, né? Isso é verdade. Mas realmente a gente escolheu, né,
Se a gente escolheu, se a gente está sendo aquilo que a gente quer ser, por que não ser o melhor possível, né? Isso é verdade. Por que não fazer o melhor possível, né? Se sabemos que isso é o melhor para a nossa vida, que não existe nada maior do que isso, melhor do que isso, por que a gente resiste em não querer aceitar essa realidade para a nossa vida? Já que a gente vê que não existe nada melhor do que isso. Não há nada nesta vida que seja mais valioso do que o amor que a gente pode ter um pelo outro. Nesse momento veio na minha mente uma frase de uma música do Padre Zezinho que eu gosto muito, que fala assim: Jesus Cristo me deixou inquieto na palavra que ele proferiu. Nunca mais eu posso seguir o mundo sem sentir aquilo, né? Que Jesus sentiu. Realmente ele deixa a gente inquieto, assim, preocupado, né? Eu fico preocupada se eu estou fazendo o que eu devo de fazer mesmo. Realmente vejo que não tem sentido nada, né? Não tem sentido se reunir, não teria sentido se reunir à missa, fazer orações, se a gente não praticar aquilo que a gente está aprendendo, né? Não faz sentido. Não faz sentido, temos que praticar, né? Uhum. Quer dizer, viver é mais importante do que saber, né? Acima de tudo. Porque o saber, até o demônio conhece Deus, né? O demônio conhece bem a palavra de Deus. Até ele conhece. Quando ele tentou Jesus... Até mais do que a gente. Quando ele tentou Jesus, ele usou a palavra de Deus, né? Para dizer que os anjos viriam socorrê-lo e tudo, ele sabia, mas... Daí que a gente pode deduzir que só conhecer a palavra de Deus não adianta. O mais importante mesmo é viver, colocar em prática, né? Exatamente. É claro que a gente precisa conhecer para poder viver, né? Uhum. Se você não conhece, você não vai saber o que deve fazer. Ninguém ama aquilo que não conhece. Mas o importante mesmo é viver, né? Uhum. É viver, colocar em prática e realmente entender, né? A gente procurar meditar de uma maneira profunda, né? Nesse pedido, nesse mandamento, nessa ordem do Senhor, que amemos uns aos outros. Então a gente tem que entender como que podemos amar uns aos outros. De que maneira? É uma ordem. Que maneira que podemos amar? Eu já falei, né? Tendo paciência com a pessoa, né? Querendo o bem da pessoa, contribuindo para que a pessoa tenha uma vida boa ao nosso lado, na nossa companhia, ou em nossa volta, ou na nossa comunidade. Estar saindo de mim todo o tempo para poder alcançar o outro. Sempre procurando não visar o meu bem, nem aquilo que me satisfaz, mas procurar visar o bem e o que satisfaz o outro. O que você falou isso, eu lembro, assim, não é assim, não é ser conveniente, né? Ele está falando, amai-vos uns aos outros. Às vezes as pessoas se amam muito, mas não amam os outros, né? São egoístas, né? Exatamente. Não ser egoísta, não só querer as coisas boas para mim, mas querer para todo mundo, né? Isso é verdade. Agora, para amar o próximo, por isso que Jesus fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Uhum. A gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, né? Agora, é importante que a gente se ame, né? Porque se eu não me amo, eu não vou amar o meu próximo, né? Você tem que se amar, você tem que ser uma pessoa que busca o seu bem e busca o bem da comunidade, né? Isso é verdade. De quem está à sua volta, do seu irmão. Então, mais uma oportunidade, né, que o Senhor nos dá nesse dia de hoje, da gente aprofundar na sua palavra, entender. Então, quando a gente faz uma leitura dessa, quando a gente ouve, não termina aqui. Não está terminando nesse momento que eu vou anunciar para vocês. Nós estamos terminando nossa reflexão de hoje, mas essa reflexão aqui conosco está terminando agora. Deve continuar o dia inteiro. Mas a reflexão nessa palavra de Deus deve continuar a nossa vida inteira. Devemos sempre procurar descobrir de que maneira nós podemos nos amar mutuamente. Isso é verdade. De que maneira, como? O que eu devo fazer para amar o meu próximo? Né? O que eu devo fazer para que o meu próximo me ame também? Porque a gente também tem que ser uma pessoa que se deixa ser amado, né?
Uhum. Agora, amar é se doar. Quanto mais a gente se doa ao nosso irmão, ao nosso próximo, mais a gente vai estar amando-o. E isso significa o quê? Que nós devemos botar de lado de uma vez por todas o nosso egoísmo, o nosso bem-prazer, para poder alcançar o outro, ver as necessidades do outro, procurar aliviar as dores dos outros, o sofrimento dos outros. Isso é amar, é a gente se doar. O Adilson falou uma coisa assim, que eu também sempre penso, né? Como tantos anos convivendo com muitas pessoas, sou de uma família grande, a gente sabe também qual é a diferença de você amar e servir e qual é a diferença das pessoas tirarem vantagem de você. Então a gente tem que ser bem esclarecido quanto a isso. Amar, servir, fazer o bem é uma coisa. Agora, também temos que ter cuidado para que esse sentimento puro, bom, mandatório, não faça da gente uma vítima do outro, né? Porque, infelizmente, existem pessoas que sabem que você é cristão, que você se esforça de fazer a vontade de Deus, então, às vezes, se aproximam de você para tirar vantagem. Com certeza. Então, a gente tem que saber bem sobre isso, entendeu? Temos que amar essas pessoas também, mas temos que deixar bem claro as coisas. O que é amar e servir e o que é se deixar ser explorado por alguém. Isso é diferente, né? É verdade. Então, a gente tem que pensar nisso, porque, infelizmente, algumas vezes na comunidade, às vezes aparecem pessoas que não estão no mesmo espírito e que querem aproximar dali para tirar alguma vantagem. Então, nós temos que pedir ao Senhor que nos ajude a ensinar essas pessoas, não afastando elas, mas sendo sinal de Deus, sendo para a conversão de quem faz isso. Verdade. Bom, muito obrigado então pela participação mais uma vez e esperamos então amanhã nos encontrarmos de novo. Então se inscrevam no nosso canal, se puderem, deixe um comentário, nos ajude, dê alguma sugestão, ensine o que a gente ainda está precisando aprender, porque nós estamos fazendo essa reflexão para o nosso próprio crescimento. Então fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. E terminamos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau.